Bom, vamos lá. Por que eu tô falando do processo seletivo? Eu fui aluna ano passado do programa. O Danilo, que está sentado aqui, chegou na hora mais ou menos de fazer o processo de seleção e quando foi o nosso ano, ele sentou com a Natasha e o Breno e olharam as fichas e eles deram mais ou menos a opinião deles. Quem que eles achavam aqui da faculdade que tinha o perfil do intercâmbio? Não é, meu amigo, mas é quem que eu acho que vai se dar bem se for para Boston. E o processo foi feito meio às pressas, porque a gente, no nosso ano, teve mais gente pela primeira vez do que vagas. Então, só Diva nem sabia que ia ter que fazer um processo de seleção e, de repente, teve que selecionar. Quem estava coordenando tudo isso e quem sempre vai estar coordenando o processo de seleção é a Harvard. Então, assim, o final sempre é deles, são eles que vão dar o sim ou não final, não é nunca a gente, tá? Aí, eles sentaram, decidiram lá e, por diversos motivos, o pessoal falou, talvez esse processo de seleção não tenha sido mais legal e tal. Então, o ano passado, o Danilo e eu fizemos um outro esquema para a seleção, que muito provavelmente vai ser similar ao desse ano. Então, o que a gente fez? A Harvard bolou um questionário, através do escritório aqui, que tinha, mais ou menos, as perguntas eram uma carta de motivação, por que você quer ir? Então, por que você quer ir? Não é porque a Harvard é boa, porque você, pessoa, você, indivíduo, é o cara que tem que ir. Então, por que você está motivado? O que você acha legal? O que você já fez na sua vida que aponta para isso? Qual que é a continuidade que isso vai dar depois nos seus trabalhos? O que você vai fazer lá de bom? Isso é assim, porque é o verdadeiro motivo de eu querer ir, tipo, tirando que a Harvard é a Harvard, isso a gente sabe. Essa era a primeira coisa do questionário, aí a gente perguntou iniciação, quem já tinha feito, e para falar um pouquinho do projeto, era só para a gente ter noção do contato de pesquisa. Cargos de responsabilidade na faculdade, então teve muita gente da Atlética que me procurou e falou, mas eu sou da Atlética e tal. E daí? Isso foi DM. DM é o cara que organiza as coisas, que se dá um problema, ele que, vamos dizer assim, tem que tomar as responsabilidades. Então, qualquer cargo que você tenha participado, fez uma liga, fui DM, eu fui do CAOC, eu fui sei lá o quê. Isso é um cargo de responsabilidade de liderança? Isso é importante. Que mais que a gente perguntou ano passado, você lembra? As línguas, a gente pediu para a pessoa indicar que línguas ela fala, preferencialmente o inglês, e aí eu já adianto uma pergunta que já me fizeram. Qual foi o nível desejado para o inglês? A gente não exigiu nenhuma certificação, e eu acredito que não vai exigir de novo, não precisa fazer TOEFL, não precisa fazer nada. O que acontece é que os professores, depois da nossa parte do processo que eu já vou explicar, vieram para cá em setembro, os meninos receberam eles aqui, eles deram uma palestra e eles entrevistaram quase todos os alunos que tinham aplicado. Os 2 alunos que eles não entrevistaram é porque na primeira parte do processo de seleção não tinham ido muito bem. O corte do nível de inglês foi se você conseguiu conversar com o professor, porque é isso que você vai ter que fazer lá, conversar com o cara. Então, você não precisa ter uma gramática perfeita, você não precisa falar com fluência, mas você vai comer, você vai se vestir, você vai pegar um ônibus, e para isso você tem que se comunicar. E é o que você vai fazer com o cara aqui, você vai contar para ele um pouco quem você é, por que você quer ir. Então, o corte do nível de inglês foi se o cara considerou que você conseguiu se comunicar. Que eu me lembro, só teve um aluno dos 30 e poucos que teve realmente, o professor falou, olha, acho que essa aluna vai ter dificuldade e tal, mas foi um caso bem único, então não é o que mais preocupa a gente. Bom, voltando ao questionário, o que a gente fez com as respostas no ano passado? Primeiro, como a gente não tinha um financeiro definido, a gente tentou aproveitar umas bolsas da graduação. Então surgiu o requisito de que o cara não tivesse DP, não é porque a gente colocou, mas porque para as bolsas que a graduação estava oferecendo na época, o cara não podia ter DP. Então, de acordo com aquele edital, foi feita uma classificação dos alunos que eram ou não, que podiam ou não receber a bolsa, e a gente pediu que a graduação classificasse os alunos em mérito para a bolsa. A classificação deles foi pela média global. E aí a gente fez uma pontuação de quartis. Eu dividi a galera toda em 4 pedaços. Os 4 pedaços receberam notas de acordo com o desempenho deles
basicamente pela média global, e os que não foram classificados para bolsa a gente anotou, o que não foi classificado para bolsa. Aí eu peguei todas as fichas, eu tirei todas as informações pessoais, então assim, os meninos até falavam, cara, não dá para saber, não dá para ter a menor noção de quem que é. Limpei todas as fichas de informação pessoal, deixei só o relevante, a carta, a sua iniciação, essas coisas. Quem fez o ano passado a análise das fichas foi o Danilo, o Nóbrega, o Shen, que estava aqui ontem, e o Esquerro, que estava aqui no começo do curso, acho que ele foi embora. O que esses caras fizeram? Eu peguei toda a galera, dividi em grupos que eram sorteados, eles declararam conflitos. Então o Lucas falou, eu não quero ver ninguém da casa, porque se for da casa do estudante, eu vou nem no polo aquático, pode ser que eu conheça o cara ou fulano de tal. Todos os meninos declararam quem que era amigo deles que estava aplicando para eu não mandar para esses caras. Eles leram um X de fichas, cada ficha foi lida 2 vezes e eles fizeram a mesma classificação. Eles separaram em 4 grupos as fichas que eles tinham. Os 3 ou 4 melhores, os do meio, enfim. E aí eu peguei e dei uma pontuação para eles e perguntei se alguém tinha um comentário adicional. Alguns fizeram, o Lucas mandou bastante comentário. Outros mandaram para mim só, esse é a minha classificação. Tá, aí o que a gente fez? Juntou tudo isso e mandou para os professores olharem quando eles vieram para cá. Então, assim, a gente não selecionou ninguém. Quem selecionou foram os professores e é assim que é para ser. Porque o cara é o dono do laboratório, ele que tem que decidir, ele que vai te receber lá. O que a gente fez foi indicar, com relação aos perfis antigos, quem que a gente achava que tinha mais jeitão. Aí, a última vez que a gente conversou com o Saldiva sobre selecionar as pessoas para fazer intercâmbio, o Saldiva, acho que ele mencionou isso na quarta-feira, falou assim, eu não quero um aluno que vai bem na aula, porque ele tá sentando lá, tá estudando, não é um cara da média, entendeu? Daí que você tirou 10 de bioquímica. Tá, mas o que você vai fazer de bom com esse 10 de bioquímica? Então, o que a gente está procurando, que é um pouco de pretensão, mas é o cara brilhante, entendeu? Por que eu sou brilhante? Todo mundo é, em algum aspecto. Você tem que botar lá na sua carta por que você é brilhante, isso é importante para o programa. Então, não é uma seleção puramente por mérito acadêmico. Como o Jason falou, ninguém nunca foi para lá e teve um problema de não ter conhecimento. Eu fui para lá sem saber nada de laboratório, assim, eu nunca tinha pego numa pipeta, eu aprendi tudo lá. O que a gente está procurando é um cara motivado, é um cara que é responsável, é um cara que vai saber se virar lá em Boston, que vai fazer um negócio decente. Então, acho que o que eu tinha para falar do processo do ano passado é isso. O processo desse ano, muito provavelmente, vai ser no mesmo modelo. O que a gente tem até agora é a informação de 10 vagas na EGSPAID e uma vaga no laboratório do professor Frene, que é da Escola de Medicina. Esses números podem mudar, a gente ainda está fechando os números. O questionário, para quem aplicou ano passado, vai ser praticamente o mesmo, que eu me lembro a gente mudou um detalhe ou outro. E provavelmente vai ser feito nos mesmos modelos do ano passado. A gente não tem quem que vai fazer a análise das fichas ainda, não selecionamos as pessoas. Mas basicamente é isso. Pode falar. Quando que começa esse processo? Importante. A gente está fechando o número de vagas e o ideal era ter começado logo em seguida do curso, já mandar o link para vocês essa semana, mas a gente está ajustando pelo fato de ter entrado 2 labs novos, a gente precisa fazer a distribuição de quantos alunos vão para cada laboratório. Então, o mais cedo possível, e ele vai até o dia 16 de julho, que é o primeiro dia depois das férias, a segunda-feira depois das férias. Então, tem as férias todas para aplicar, caprichem no application. Quando eu for escolher, só lembrando agora que você fez a pergunta, quando eu for escolher, a gente manda os laboratórios e vocês vão ranquear os laboratórios da EGSPAID entre o que eu mais quero e o que eu menos quero. E isso também foi levado em conta no passado. Os professores tinham o que eu quero fazer lá, qual que é o laboratório que eu escolhi, eles sabiam disso. Quem aplicar para a AJMS, que eu saiba até agora, vai poder aplicar para a EGSPAID também. E aí a gente vai ver se o cara for selecionado para as duas, como que faz. A gente ainda está acertando. Eu digo, basicamente é o Jason que está acertando com o Godilevski lá e eu estou puxando as informações e trazendo para cá.
Só complementando o que vocês viram aqui hoje, a gente também vai fornecer para vocês um material escrito importante. com a descrição de cada laboratório e as experiências dos alunos de todos os anos. E aí eu vou tentar passar para vocês já no começo da semana que vem, que daí vocês têm tempo de ler com calma, mesmo antes do processo seletivo e pensando na ordem de preferência de vocês e tudo. E também as aulas que a gente deu nesses 2 dias de curso vão estar disponíveis online se vocês quiserem rever, se vocês ficarem com muita vontade. Tem do ano passado também. Não pedir alguma coisa. E a gente tá, seja no corredor, por telefone, e-mail, Facebook, sei lá o quê, procura a gente, fala com a gente gosta de falar, todo mundo do programa gosta de falar. Então procura a gente que a gente pode contar mais, pode perguntar. Então, é uma coisa que não tem uma super data definida, mas em geral começa junto, não tá assim, vai ser nesse dia. Mas em geral começa junto com as aulas lá da saúde pública, que é, se eu não me engano, na 3ª semana de janeiro. Os Godlesk pedem para você estar lá uma semana antes, por uma questão de adaptação, vai chegar, vai estar frio, você vai ver onde você vai morar, esse tipo de coisa. Então, pelo menos uma semana. Mas muda muito. Eu cheguei lá dia 31 de dezembro no meu ano e eu acho que os meninos, quando foram um pouquinho mais tarde. Ele tem pedido nos últimos anos essa data para chegar até uma semana antes do início das aulas da saúde pública. E aí voltar, no final do ano a gente faz uma apresentação, cada um faz a sua apresentação, para a escola, para o departamento da escola, esse foi o meu projeto durante o ano, ou esse foi um dos projetos, que acontece ali em novembro, final de novembro, começo de dezembro. É a apresentação que o André mostrou para vocês, que tem que ser em inglês, na frente de todo mundo que você viu falando. Mas é bem legal, eles são legais, não é? Parece uma coisa meio chata de fazer, mas é bem legal. É legal, é que você fica bem nervoso. Você fica bem nervoso, mas depois disso... Umas perguntas difíceis. Depois disso é tranquilo, assim, está meio... PhD. Mas dá para voltar, assim... O pessoal geralmente volta em dezembro. O que a gente tem encorajado nos últimos anos é que alguém fique lá para receber a turma seguinte. Então, se alguém puder ficar... No nosso ano, acho que o Buturi ficou em janeiro, ele adentrou, o Lucas recebeu a gente. Então, o Raniel estava lá, o Raniel estava lá até março, chegou MI no meio. Os professores que ele não ia estar nas aulas, aí assinaram para ele. E, então, é mais ou menos esse o período. Mais perguntas? Fala. Tudo a gente manda em inglês, né? Isso, tudo o application em inglês. Tudo... Essa história da DP, você não pode ter uma DP em aberto quando você está prestando, não pode pedir do não estar na vida. Não pode estar em aberto. Na real, essa exigência não é nossa, tá? Entendam isso. Foi um backup financeiro. Tipo, se nada der certo, porque o financeiro era uma coisa bem mais incerta, se nada der certo, vamos usar essas bolsas. E aí, o edital das bolsas exige isso, entendeu? Então, na verdade, isso foi colocado no processo de seleção, não foi uma exigência da graduação, assim. Eu acho que... Não foi de exclusão, né? Só deu mais pontos. Não foi uma coisa de exclusão. Se eu não me engano, um dos alunos que está lá tem débito com a graduação, assim, tudo bem, tá lá. Tá bom? Que mais? Eu ouvi falar que se você quiser prestar a bolsa para Harvard, você não pode prestar outros intercâmbios. Mito. Não, mito. Pode prestar quantos intercâmbios você quiser aqui na faculdade. Só assim, se você desistir, por favor, comunique a gente. A gente tem muita desistência. Tipo, o cara vir aqui fazer a sua entrevista, ele vem lá dos Estados Unidos e no dia você não aparece. Isso fica muito chato pra gente. Então, se você desistir por qualquer motivo que seja, a opção é sua, ninguém tá te forçando a prestar, não tem problema nenhum. Só, pelo amor de Deus, manda um e-mail e fala, eu tô desistindo da minha vaga. Do processo seletivo. Do processo seletivo. Então, pode prestar quantos intercâmbios você quiser, não tem nada disso. Aliás, se alguém precisar de alguma ajuda, tipo, só achar uma pessoa que tem um contato, sei lá, X, que a gente puder ajudar. Inclusive, sempre deixar bem claro, assim, que aqui, assim, com a gente do processo seletivo, e também, principalmente lá nos Estados Unidos, e-mail é uma coisa que funciona muito e é uma coisa que não dá muito trabalho. Assim, toda vez que receber e-mail, que tiver uma pergunta, sempre tentar responder, porque isso é uma coisa que conta muito, assim. Que eu mandei, alguns até atrasados, mas esse negócio do ok, obrigado, eu recebi o seu e-mail,
é uma coisa meio que lá eles ficam esperando. Se você não manda um ok, obrigado, eu recebi o seu e-mail, o cara te para no corredor e fala, você não leu o meu e-mail? Você não recebeu? Você não tá Não, recebi, mas você não pediu para responder. Para eles é comum um ok, obrigado, eu recebi o seu e-mail. Então, se vocês puderem sempre procurar responder pra gente. Uma questão de respeito, assim, também sempre deixar a gente a par, porque no nosso ano já teve problema de gente que desistiu e... De última hora, não avisou. E aí, quando a gente descobriu, a pessoa estava em outro país já, fazendo outro Foi mais ou menos assim. Mas é o intercâmbio dos alunos da casa que estão trabalhando para que dê certo. A gente trabalha bastante para que isso funcione. Para os alunos da casa, a gente quer que todo mundo possa aproveitar ao máximo, que dê certo. O nosso desejo é que todo mundo aqui pudesse ir, que a gente fosse uma coisa, nossa, vamos mandar 40 pessoas, vamos de galera, assim. Mas não dá, né? Então, aproveitem bem, assim, a gente não vê muitas oportunidades de intercâmbio iguais, que os alunos podem dar bastante pitaco. Então, o que eu acho que tem que ter, o que eu não acho. Se alguém tiver alguma sugestão para o processo seletivo, a gente está aberto para ouvir. A gente organizou esse curso junto, espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, dúvida, pode falar com a gente. Pode mesmo, não é tipo na graduação. Pode mesmo, então procurem a gente, falam que foi bom, que foi ruim, que é importante. Feedback. Eu acho que só uma coisa muito legal é que lá em geral não tem alunos de graduação. E eles se surpreendem bastante com a nossa situação lá, que geralmente é pós-doc, é pessoal fazendo doutorado. Então é legal a gente estar lá e eles dão realmente importância pra gente, não é uma questão, a gente não tá de lado, sabe? A gente representa muito o nosso país, parece que é bonito só e tal, mas é verdade isso. Eles até brincam que são os Brazilian Students do Godless, que tipo, todo ano vai esse grupo de brasileiro ligado ao intercâmbio do Godless, que eles conhecem a gente, quando a gente chega, eles vêm conhecer quem que é que tá chegando. Então a gente representa muito o nosso país lá fora, é bem bacana. E assim, uma coisa que eu levei, quer dizer, que eu tenho comigo assim desde pequena, quando eu fiz outro intercâmbio na vida, eu morei fora outro ano, é que quando eu fui pra lá, a gente ia como embaixadores da boa vontade, que eu fui pelo Rotary e eles acreditavam que assim, quando você ia passar um ano no exterior, você não ia como, sei lá, Rafael, Juliana, Gustavo, você ia como um brasileiro. E a ideia deles é que mais pessoas possível, tipo, o maior número de pessoas possíveis de diferentes países se conhecessem, porque eles acreditavam que no futuro essas pessoas poderiam chegar em lugares de liderança. E quando elas estiverem em posições de liderança, elas pensariam duas vezes antes de arrumar desavenças com países de que elas conheciam pessoas e eram amigas das pessoas. Então, eles colocavam a gente como embaixadores da boa vontade. Vocês têm que ter a ideia que quando vocês estiverem lá, vocês não estão indo só pelo interesse, só porque é Harvard, só porque vocês querem viajar um ano e tem financiamento, tem patrocínio. Vocês estão indo representar o Brasil, vocês estão indo representar a faculdade. Vocês estão indo representar uma ideia muito maior do que apenas a individualidade de cada um. Então, quando vocês forem se inscrever, eu gostaria que vocês tivessem em mente todas essas responsabilidades que estão incluídas nessa ideia. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode. Já tem mais alguém que pergunta? Tem, pode falar. Já foi alguém do quarto pro quinto, né? Já, a Natasha foi do 4º pro 5º. Essa pessoa arrumou a panela dela lá, se eu não me engano, mas eu posso colocar o e-mail dela para você escrever, ela estava aqui. Mas que eu saiba, foi... Quem? Caio Mansano. O Caio Mansano também, eu não conheço. O Vitor Zanetta, então... O Yasser também, tem gente. Tem gente. A gente pode colocar, mas que eu saiba mais, assim, foi a Natasha e a posição dela com relação à panela foi muito boa, assim. Ela falou que não eram as super amigas dela, mas que, deu super certo e tal. Deu certo. Mais alguma pergunta? Então, bar. Sexta-feira. Deixa eu chamar, então, o Gustavo, o Raniel, o Hilário lá na frente, a Cristina, por favor. Só pra vocês lembrarem, ó, o Raniel ficou... Por favor, levanta, por favor. O pessoal tá tão arrumado. O Hilário nem apareceu e tal. Ih, a câmera. Todo mundo sabia, então, ó. Não cai, fica tranquilo. O Raniel ficou no laboratório, então, Dá um do Berlib. microfone aí. Quem tiver... Gosto de falar. Não, pode ficar. Quem tiver... Raniel ficou no Peter Lip, Hilário ficou no John Godleski,
A Fernanda ficou na Stephanie Shore. A Cristina ficou no Bernardo Lemos, Laboratório Novo de Brasileiro. A Liana ficou no John Godleski e o Gustavo ficou no Children's Hospital, que não tem esse ano, mas talvez volte. Então, todo esse pessoal aí que trabalhou pra gente. Então, a gente quer agradecer. Muito obrigado.